Boa tarde, pessoal. Vamos lá para a nossa revisão da lição de número 2. Estamos aí no início de um novo trimestre. Semana passada a gente introduziu o contexto e a abordagem do livro de Efésios. Agora vamos começar a mergulhar no livro, parte a parte, né, pedaço a pedaço, nesse caminho aí proposto para o trimestre, que é um caminho, como eu falei, pela manhã, na escola sabatina, um caminho de um caráter mais analítico, exegético e, em certo sentido, hermenêutico do texto, no sentido, na proposta da gente compreender o pensamento de Paulo no livro de Efésios. Então, vamos ao texto da semana. Quem me ajuda com o título da lição e o verso? O grandioso plano divino centrado em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Ok. Primeiro, um panorama geral do que está proposto para a semana. Durante essa semana, a gente vai centrar a nossa atenção no primeiro bloco do capítulo 1, que é um conjunto temático que vai aí do verso 3 ao verso 14. E esse conjunto temático, ele é praticamente uma oração. É uma apresentação um pouco diferente do usual de Paulo, do usual comum de Paulo, né? Paulo está acostumado, ou pelo menos apresenta-se nas suas redações, nos seus textos, com reflexões de caráter lógico, com um pensamento sistêmico, com um formato encadeado de textos que vão construindo uma narrativa que, via de regra, tem por trás uma questão racional, e a partir daí ele chega a uma conclusão. Especificamente nos versos 3 a 14, a sensação que a gente tem é de Paulo pensando livre, de Paulo orando, louvando a Deus, exclamando louvores a Deus, num pensamento um pouco mais fluido, mais livre, como uma oração. E, portanto, a primeira parte bonita desse texto é a leitura dele desta forma, ou seja, a gente perceber esse conjunto temático, esses versos todos, como uma grande oração, como Paulo literalmente extravasando a surpresa, o encantamento dele com a forma maravilhosa como Deus o redimiu, como Deus o chamou, como Deus resolve o problema do pecado e como tudo isso está coordenado desde sempre por Deus. Essa é a primeira sensação da leitura dos versos 3 a 14, e é o primeiro conselho para a semana. Antes de estudar, antes de se concentrar parte a parte no texto, faça uma leitura completa dos versos 3 ao 14, como se fosse uma oração, como se fosse o pensamento fluido de uma oração. Feito isso, segunda coisa importante é, para compreender esse texto de Paulo, extraindo dessa oração os elementos principais dela, a gente precisa repartir em pequenos bloquinhos. A lição faz isso durante a semana. O próprio texto já sugere, o texto da leitura de 3 a 14 já sugere onde esses bloquinhos estejam. Então, nós teríamos aí um primeiro bloco de 2 versos, o verso 3 e o 4, um segundo bloco de mais 2 versos, o verso 5 e 6, um terceiro bloco com os versos 7 e 8, um quarto bloco com os versos 9 e 10 e, por fim, o último bloco que vai aí de 11 a 14, como uma sugestão de blocos temáticos para os quais a gente deveria dar uma certa atenção pormenorizada. Então, fazendo isso, sem uma preocupação tão roteiro sistemática da lição, isso a gente vai fazer durante o estudo individual durante a semana, mas olhando a lição da semana, começando verso a verso, a primeira parte do modelo já de cara mostra uma das grandes questões em Paulo. E a lição de domingo vai tratar disso, inclusive. A primeira preocupação desse bloco, se a gente já puder ir olhando os textos, vamos lendo juntos o texto, verso 3 e 4, se alguém quiser compartilhar a leitura e a gente reflete um pouquinho sobre ele, e assim vamos, texto a texto, na sequência do que está previsto para essa semana. Então, verso 3 e 4, quem compartilha com a gente? Bendito o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. O que é interessante nesse primeiro bloco, nessa primeira parte do texto de Efésios, capítulo 1, os versos 3 e 4. Na proposta do título da lição de domingo, a gente vai ter lá o centro da atenção em escolhidos e aceitos em Cristo. Qual é a grande questão aqui? Qual é o grande tema desse início da carta aos Efésios? Qual é a grande questão por trás disso? A primeira grande questão interessante é o fato da própria descrição da eleição. Ou seja, nós temos aqui por detrás desse contexto, ou seja, temos aqui diretamente ligado a esse contexto uma estrutura interessante de observação. O verso primeiro, que é o verso de memorização, é um louvor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando a gente olha para isso aqui, há uma coisa importante nessa eleição. Ou seja, desde antes do mundo existir, na mente de Deus, no propósito de criar os seres que criou, Adão e Eva no início e todos os demais que a partir deles viriam, havia na mente de Deus um propósito central. Qual era esse propósito central? De que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, essa eleição primária antes da fundação do mundo é algo muito interessante no início do processo, porque ela retrata, primeiro, a intencionalidade de Deus, em segundo, o amor ou a generosidade de Deus, que, aliás, é como termina o verso 4, diante dele, em amor. Deus escolhe seres finitos, minúsculos perto dele, criados por ele, para trazer para perto de si e abençoá-los. E nessa condição de abençoá-los, torná-los santos, irrepreensíveis. No contexto antes do pecado, isso tem um sentido interessante. No contexto pós-pecado, isso tem um sentido mais interessante ainda. E esse sentido mais interessante ainda é aquele que motiva Paulo à escrita. Primeiro, a percepção de que Deus tem tudo planejado desde o início. Mas segundo, o fato de que, mesmo tendo criado seres livres que discordam de Deus, Deus continua mantendo o plano original na decisão de amor de resgatar seus filhos. Algo que é imerecido. E, portanto, três aspectos soam desse primeiro bloco, desse primeiro conjunto textual. O fato da eleição, ou seja, fomos escolhidos, Deus planejou nossa existência. Segundo, essa existência era livre e Deus foi generoso em fazer isso. Tão generoso que, permitindo a liberdade, o pecado adentrou, e tão generoso que, apesar do pecado, nos retorna ao desenho original em Cristo Jesus. E daí o início da oração. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou-nos com as bênçãos espirituais. Ou seja, em Cristo recebemos essa bênção de poder voltar à condição original. E terceiro, sim, Deus tem tudo organizado e planejado desde o início. Quando a gente continua a leitura desse texto e vai observando a sequência como Paulo vai conduzindo essa oração, a próxima parte do texto, que aparece aí nos versos 5 e 6, traz outros elementos de atenção para a gente. Então vamos olhar para eles. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, duas coisas interessantes vão aparecer neste conjunto. Quais são as coisas interessantes que tem aqui? A primeira delas, que é a continuidade da anterior. A anterior falava desde lá do início, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Continuando essa mesma percepção, ele diz, nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus. E aqui aparece uma coisa igualmente fantástica, e dividida em duas, inclusive. A primeira delas é que, na intenção de Deus, não há espaços para não ser filhos. Na intenção de Deus, não há espaço para perdição.
na intenção de Deus não há espaço para destruição dos seus filhos. E a prova disso está na junção desses dois conjuntos. No primeiro conjunto está a intenção de Deus ao criar. E diante da fundação do mundo, ele já olha para frente, imaginando os seus filhos ou sonhando com eles da forma como ele os criou. Na sequência disso, como seus filhos o abandonam, aparece a outra intencionalidade de Deus, ou seja, ainda que eles me rejeitem, eu continuarei buscando. E por isso aparece aqui a referência de que nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Nessa percepção de que ele nos olha como agora filhos de adoção por meio de Cristo, ou seja, ele é pai duas vezes dos seus filhos, pai por criação, pai por adoção. Isso significa que Deus não desistiu de nós. E essa é a coisa que deixa Paulo mais surpreso e mais maravilhado, de que Deus tenha colocado esse nível de benesse, de amor, por isso, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça. Ou seja, o elemento sustentador dessa adoção é a graça e a vontade de Deus, pelas quais nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus, a si no amado. Ou seja, Deus dispõe seu Filho, e aqui está o centro da oração, daí o título da lição da semana, a gente volta lá, o título da lição da semana tem como referência a pessoa de Cristo, o grandioso plano de vida centrado em Cristo, ou seja, é nele, no amado, é nele, naquele em quem somos salvos, é nele, aquele que morreu por nós, que a glória da graça se manifesta. Dentro desse contexto, essa questão da adoção ela é muito significativa, principalmente se a gente lembrar o mundo em que Paulo vivia. Paulo vivia debaixo do Império Romano, onde essa questão da filiação tem uma peculiaridade no Reino Romano. O Reino Romano tem na sua legislação um conceito de pátrio poder, e pátrio no sentido de pai, no sentido masculino da palavra pai, absoluto. Ou seja, um pai na Grécia poderia, se desejasse, por fim a vida do seu filho, poderia julgá-lo, poderia vendê-lo como escravo, poderia fazer o que quisesse. O filho era uma posse do pai. Neste contexto, trazendo essa referência, quando a palavra adoção aparece aqui, surge uma outra questão importante, de um filho por escolha, a quem o pai decidiu fazer algo, e neste caso em específico, o algo é libertação, e não algo mal. Ou seja, Deus exerce o seu pátrio poder, por ser criador e por ser redentor, na busca e no resgate dos seus filhos por libertação. Deus não mede esforços para que o plano dele de bondade e amor se execute. E isso traz à tona algo muito significativo quando a gente pensa nesse contexto específico em que o texto é escrito. Um público que vive debaixo da lex romana, debaixo da lei romana. Na sequência, a gente vai para os versos 7 e 8. Vamos ver o que diz lá e vamos ver o que a gente aprende desse bloquinho. Quem pode partilhar? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. O que é interessante nesse texto? Aparecem aí algumas palavras importantes para a gente se atentar. A primeira palavra que aparece aí é redenção. Quando a gente olha para a questão da redenção, a redenção tem na cultura hebreia e também na cultura greco-romana um característico importante. Redimir é pagar. Redimir é você ofertar pagamento ou ofertar aquilo que é necessário para retirar alguém de alguma condição que aquela pessoa sozinha não conseguiria fazer. Então, isso pode ser tanto resgatar um escravo, como resgatar um prisioneiro, como resgatar um sujeito que está decretado como pena de morte. E, portanto, redimir significa dar o preço ou pagar o preço para que aquele que não tem condição de pagar possa ser retirado daquela condição impossível.
Portanto, quando o texto diz aqui, em quem temos a redenção, lembra, o texto anterior terminou, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O verso 7 diz, em quem, portanto, no amado, em Cristo Jesus, temos a redenção pelo seu sangue. Portanto, duas coisas aparecem aqui. Número um, o que é o ato de Deus que nos permitiu ser adotados, o que é a expectativa de Deus na predestinação dos seus filhos, quando ele olha para frente e vê, se eles pecarem, desde antes da fundação do mundo, já está provido, já está providenciado, já está planejado o resgate. E o resgate tem tal custo. O custo, o amado, o sangue de Cristo. Quando isso aparece em cena, algumas coisas vão sendo retiradas de lugares falsos, como, por exemplo, o fato de que Satanás acusa Deus de tirania, e no amor manifesto em Cristo, essa tirania é jogada por terra. O fato de que Satanás advoga que o mundo é seu e, portanto, Cristo teria que pagar a ele um preço para a redenção. Lembram da tentação de Jesus? Tudo isso te entrego, se prostrado me adorares. O fato de Satanás julgar que o mundo é seu e exigir de Deus o pagamento de um preço, a morte de Cristo mostra que isso não faz sentido. O preço a ser pago não tem a ver com Satanás. O preço a ser pago tem a ver com a justiça de Deus. Portanto, é para Deus que o preço foi pago e não para Satanás. Deus continua sendo o dono, Deus continua sendo o proprietário, mas por justiça e porque estabeleceu uma lei dizendo que ele é Deus e dizendo que quem dele discorda não tem vida, o salário do pecado é a morte, por justiça Deus paga o preço. Portanto, não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com Deus. Daí o fato de que quando a gente olha para o santuário de Israel, na metáfora que o santuário estabelece do plano da redenção, a redenção no sentido pleno, dia da expiação, não tem Satanás como parte do processo. O segundo bode fica aguardando a redenção terminar. E quando a redenção termina e o preço é pago e Deus julga o preço como válido, então o verdadeiro culpado é desmascarado e recebe sobre si a responsabilidade integral da culpa. Satanás. O bode segundo, que é solto no deserto para que Deus o fira, para que Deus dele faça juízo. E isso é interessantíssimo de observar, porque na essência do que a gente encontra aqui nos versos 7 e 8, a palavra redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, essas duas coisas estão interligadas no sacrifício de Cristo e no pagamento justo do pecado, para que ninguém acuse Deus de ser leviano ou de ser tirano. Nenhuma das acusações tem sentido quando olhamos para Deus. Ele nem é leviano, não passa panos quentes no pecado, e Cristo é a prova disso. E ele não é tirano, não executa os seus filhos pelo simples fato de terem discordado dele, mas pela rebeldia em não querer aceitar o amor de um Deus que é pai duas vezes. E, portanto, sim, é justo a morte do ímpio, uma vez que ele se rebele não contra a vontade de Deus, mas contra o amor de Deus, o que é insano. E isso é o que esse texto, em primeiro lugar, traz à tona quando a gente pensa em redenção. Quando a gente olha a redenção sob o ponto de vista da responsabilidade do pecado, remissão dos pecados tem a ver com perdão. De um lado é pagamento, do outro lado é a bondade de Deus em perdoar o pecador, embora o pecado não possa ser perdoado. Tanto não pode ser perdoado que Cristo morre. Mas o pecador, pela morte de Cristo, esse sim pode ser perdoado, o que significa que a predestinação do verso 5 tem a ver com escolha. Ou seja, predestinação não é Deus definir quem vai ser salvo e quem não vai por antecipação, numa escolha em um tabuleiro, dizendo, esse aqui eu gostei da cara dele, está salvo, esse aqui não fui com a cara dele, está perdido. Não tem nada a ver com isso. A predestinação aqui é todos foram predestinados a serem salvos, porém a determinação disto é a escolha por Cristo. Por isso predestinou seus filhos de adoção por Jesus Cristo. A partir da morte de Cristo, todos têm a escolha possível de aceitar o amor de Deus ou rejeitá-lo. E a
O que significa, então, que quando a gente fala de perdão, de remissão de pecados, de redenção, nós também estamos falando de escolha. E essa escolha é manifesta na graça. Dentro dessa abordagem, se a gente olha a sequência, o verso 8 diz que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. E aqui aparecem duas coisas interessantíssimas quando a gente olha o finalzinho do verso 8. Aquele que é redimido em Cristo, perdoado na sua graça, recebe como dom, como dádiva a partir disso, dois elementos essenciais para a vida: sabedoria e inteligência ou prudência, depende da tradução bíblica que você tiver. O interessante dessas duas palavras que aparecem aqui é que a primeira dessas palavras, sabedoria ou sofia, daí vem a expressão filosofia, essa primeira palavra que aparece aqui tem a ver com uma coisa muito interessante na cultura grega. Na cultura grega, sabedoria tem a ver com coisas essenciais, como os aspectos mais importantes da existência, ou em algumas circunstâncias, como as definições, inclusive de Cícero e outros, a abordagem de o conhecimento das coisas divinas, das coisas que estão para além do material. Já a palavra prudência ou inteligência tem a ver com conhecimento humano. Todas as coisas necessárias para a resolução de problemas e para a resolução das coisas que acontecem na vida diária. Ou seja, aquele que aceita Jesus, aquele que recebe a remissão dos pecados, aquele que foi redimido por Cristo, foi adotado por Deus, recebe uma bênção fantástica em duas dimensões: sabedoria e inteligência. Ou seja, tudo aquilo que ele precisa para a essência da existência com Deus, sabedoria, e tudo aquilo que ele precisa para a existência humana, resolver os problemas diários, inteligência. E na junção dessas duas coisas, ele volta à condição original, quando Deus cria Adão, e ele tem toda a dimensão de sabedoria e inteligência para os procedimentos da vida. E é muito interessante olhar isso como resultado prático da salvação em Cristo. Ou seja, a salvação em Cristo não é só um fator etéreo espiritual, mas é um fator concreto de mudança nas condições humanas, dando ao ser humano que recebe o Espírito, e aqui começa a aparecer algo importante na cena, todo esse processo, ele tem como referência bênçãos espirituais, e a palavra que está aqui para espirituais é a palavra pneumático, ou a palavra derivada de pneuma, que é a mesma palavra traduzida para o Espírito. Ou seja, as bênçãos que recebemos têm ligação direta com a presença do Espírito Santo em nós. E a presença do Espírito Santo em nós gera sabedoria, prudência, sabedoria e inteligência, como resultados práticos, diretos da salvação. Vamos para a sequência, versos 9 e 10, que é o próximo bloquinho do texto. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Portanto, aqui a gente chega a algo que é o ápice do texto. Aqui ele desvenda toda a essência de tudo que a gente está lendo. Qual é a essência de tudo que a gente está lendo? A essência é Cristo. Todas essas coisas fazem sentido a partir de uma coisa central. Qual é essa coisa central? O mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que se propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Portanto, o centro de toda a oração de Paulo está aqui. Congregar todas as coisas outra vez em Cristo. Como é que a gente entende isso? E ver a dimensão dessa frase? É só lembrar da apresentação que João faz na introdução do Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus desde o princípio, e nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, quando o texto diz congregar todas as coisas em Cristo, aquilo que se cindiu com o processo do pecado, a separação do homem e de Deus, da criatura e do Criador, em Cristo se une outra vez. E unidas em Cristo, tudo aquilo que foi separado agora vem junto outra vez, nas dimensões do céu
e da terra. Ou seja, quando a gente olha o Gênesis e vê lá a história do Éden e a história do pecado, a criação e o pecado, Gênesis 1, 2 e 3, fica bem nítido o formato desse texto do verso 10 na reintegração de todas as coisas. Porque uma das consequências do pecado, quando a gente olha o pecado em Adão, é, por causa do teu pecado, maldita é a terra. E agora Deus reintegra aquilo que foi maldito, reintegra aquilo que foi separado, trazendo de volta como filhos aqueles que não eram mais, tirando do aprisionamento do pecado em Satanás aqueles que outrora escravos, agora são filhos. Outrora presos ao pecado, agora são livres em Cristo Jesus, e essa é a expressão máxima da oração. Cristo congregando todos outra vez na unidade em Cristo. E aí a gente vai entender por que da metáfora do corpo de Cristo que Paulo vai usar daqui para frente. Por que da metáfora do templo vivo que ele vai usar daqui para frente. Ou seja, com a presença do Espírito em nós, como habitações do Espírito Santo, somos templos vivos. Com a essência do que é o resgate em Cristo Jesus, nos tornamos um em Cristo. Muitos membros, um só corpo, cujo cabeça é Cristo. E essa expressão do cujo cabeça é Cristo também está presente na própria descrição ou formato descritivo dos textos que a gente está lendo. Afinal de contas, a expressão que a gente vê aqui vai colocando Cristo nesta condição de estar no topo de uma contagem, de um processo de contagem, de um processo contábil, inclusive, que é a referência textual que a gente está lendo, onde o cabeça é Cristo, onde o total da soma de todos os elementos dessa conta é o Cristo, que está no topo da cadeia. Algo que era típico daquela cultura. Na estrutura contábil do modelo romano, a gente tinha essa expressão, você tinha as colunas dos dados e a soma era posta no topo da coluna, não na base, como a gente faz hoje nas nossas contas no nosso tempo. A regulação de totalização de algo era posta sempre no topo e não na base. E aqui o que a gente tem é exatamente isso. Na contabilidade do céu, Cristo está no topo. Ele é o total da reintegração e soma de todas as coisas. E essa é a essência do que a gente encontra aí no verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no ápice de todas as coisas, no tempo exato, na abrangência eterna, céus e terra são reintegrados em Cristo. Daí o fato de que quando a gente vai a Apocalipse e olha o fim da história, o Cristo recebe de volta todas as coisas. O finalzinho do livro de Apocalipse apresenta exatamente essa condição, de Cristo reintegrando todas as coisas. E Paulo faz questão de, na sua oração, retratar isso. O último bloco, os versos 11 até 14, retratam aí a nossa última lição, o último percurso de aprendizado dessa semana. Vamos a ele? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua prosperidade em louvor da sua glória. Okay? Aqui a gente tem duas referências, elas vão estar nas lições de quarta e quinta-feira, se vocês olharem lá depois. Quais são as duas questões importantes nesse conjunto textual? Bom, a primeira dessas questões importantes, a reafirmação do havendo sido predestinados conforme o propósito, e percebe que Paulo insiste nessa palavra, tanto insiste que alguns equivocadamente entendem a predestinação como um determinismo de Deus prévio à existência, onde ele diz quem vai ser salvo, quem vai estar perdido, e ninguém consegue se livrar disso. Bem longe dessa questão, o texto aponta na direção de que no propósito de Deus, na presciência de Deus, no plano original de Deus, todos deveriam estar salvos, mas a condição é de escolha. A condição é aceitar Cristo. Posto que assim, então ele diz, digo que é em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, como fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O que Paulo está dizendo e começando a construir como ideia aqui? Se por um lado a gente recebe de Deus algo, está lá no verso 14, qual é penhor da nossa herança? Ou seja, aquele que aceita Cristo recebe uma promessa. Qual é a promessa? Repartida em vários elementos. A primeira promessa é reintegração, filhos da adoção, voltar para casa. Segunda promessa é voltar à condição original, perfeitos outra vez, em sabedoria, em estatura, em graça. Mas o que mais traz essa promessa? A promessa de que poderemos viver com Cristo eternamente, vê-lo face a face. Aquilo que hoje é por espelho será por realidade. A promessa ela vai se ampliando, ou seja, quando a gente olha o verso 14 deixa claro, há uma herança. Recebemos, por ser de volta filhos, uma herança. E é curiosa essa expressão herança, né? Porque herança é algo que você recebe quando o pai morre. E no nosso contexto é exatamente isso que ocorreu. Nós éramos filhos, abandonamos a casa, o pai morreu por nós, para que pudéssemos voltar a ser filhos e, portanto, recebemos a herança. Sim, nós recebemos a herança porque Cristo morreu. Mesmo ele tendo ressuscitado, o conceito da palavra herança persiste. Cristo morreu por nós e recebemos a herança. E essa herança tem uma garantia. Portanto, nesse bloco temos um aprendizado importante, de que alguém garante essa herança. Alguém pagou, Cristo, e alguém garante que ela aconteça. Lembram o que Jesus disse para os discípulos antes de ir embora? Jesus vira para os discípulos e diz o quanto é importante que ele vá. Se eu não for, o Consolador não virá. E ao expressar o trabalho do Consolador, ele coloca de forma muito clara: convencerá o mundo dos seus pecados, da justiça e do juízo. Nele, nas condições da promessa, estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, há alguém que garante que a promessa se cumpre. Esse alguém que garante é aquele que nos concede os bens ou os dons espirituais. Ou seja, na presença do Espírito conosco e em nós está a garantia do modelo. Todo aquele que aceita Cristo também recebe o Espírito, e recebendo o Espírito tem nele a garantia, o penhor da vida eterna. Porque o Espírito, além de nos moldar, nos mantém no sentido de apontamento para a direção correta, para o caminho correto. Somos guiados pelo Espírito se assim permitirmos. Obviamente, se não permitirmos, não haverá essa possibilidade. Não havendo essa possibilidade, o que ocorre? Não somos selados, que é a outra parte importante desse bloco. A outra parte importante está no verso 13, dizendo em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, de fato é uma escolha. Qual é a escolha? Em ouvir a palavra de Deus, entendendo o evangelho da salvação, crer nele. Ou seja, Deus não vai levar ninguém à força para o céu. Deus não vai produzir vida eterna para ninguém que não queira. O que significa que a vontade, portanto, a predestinação de Deus, é que todos aceitem. Mas a escolha não é uma escolha imposta. Deus continua sendo amor, mesmo no contexto da proposta de salvação como livre escolha. Ou seja, ele respeita a vontade de quem não queira viver com ele, de quem não queira viver para sempre, de quem não queira existir debaixo do modelo que Deus planejou. Ele respeita isso e dá a liberdade de escolher. A única coisa que Deus não pode dar é a existência de quem não quer a vida. Porque não há vida fora de Deus. Portanto, sim, ele respeita a vontade de não existir com ele, mas ele não pode forçar ou dar a vida a quem não queira a vida com Deus. Por isso, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o contexto sempre foi livre escolha, o contexto sempre foi de livre-arbítrio, e o Espírito Santo se manifesta nessa direção
de nos apresentar a verdade, o Evangelho, nos levar ao conhecimento pleno disso para que possamos acatar como crença ou rejeitar por rebelião. Como é que termina essa história? Termina de um jeito curioso. A herança é dupla. Nós recebemos uma herança, voltar para casa. E Deus tem a sua herança. Nós somos a herança de Deus. Portanto, a herança tem duas direções. Uma direção que é para nós e outra direção que é para Deus. E é o que a gente percebe ou vê na lição, acho que de quarta-feira, se a minha memória não me trai, quarta-feira, lá no finalzinho dela, no último texto da lição de quarta-feira, você vai encontrar uma frase assim: eles não só possuem a herança de Deus, Efésios 1:14, Efésios 3:6, Efésios 5:5, mas também são herança dele. Portanto, a herança aqui tem uma linha dupla de atenção. Somos herança de Deus e Deus nos dá a sua herança, a saber, Jesus Cristo e tudo o que com ele vem nessa direção. Terminamos dentro desse contexto com a questão principal de todo esse processo, que é, uma vez que eu compreenda o amor de Cristo, compreenda o que ele fez por mim, entenda tudo aquilo que está atrelado a esse processo da herança e da presença do Espírito Santo como condutor da vida, qual é a minha resposta? Vou terminar com o último texto, está lá na lição de sexta-feira, nas reflexões de sexta-feira. O último texto é do Caminho a Cristo, um verso bem bonito e interessante para fechar a lição da semana. Diz assim, página 68 do Caminho a Cristo: no incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro com uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Seja essa nossa graça, que seja essa nossa, não só reflexão, mas principalmente assimilação e prática no estudo da lição dessa semana. É o meu desejo para todos vocês. Até o próximo sábado, quando a gente se encontra para revisar aquilo que aprendemos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam, temos a certeza e a garantia do Espírito Santo como um selo do Deus vivo em cada um de nós, como a influência que nos produz tanto a sabedoria quanto a inteligência para a resolução de todas as coisas que nos impactam, sejam neste mundo ou nas condições da perspectiva do céu. Dá, Senhor, que possamos aceitar, continuar sendo guiados pelo Espírito, sermos teus filhos por adoção e retornarmos para casa. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.